Galera, vamos dando continuidade às três questões que eu falei que iria fazer. Vamos seguindo. Olha só essa questão aqui. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcools de baixa massa molar, como o metanol e o etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química. Então isso aqui nada mais é que uma energia renovável, né? O biodiesel. Aí a gente tem a fórmula da equação química, né? A gente tem aqui C do para O, aí ele junta aqui, forma um catalisador e tem o seu produto final, tá? Aí ele quer saber qual é a função química presente no produto que representa o biodiesel. Então, a gente tem o reagente antes da seta e o produto aqui, ó, que representa o biodiesel. Cuidado. Então, vamos lá. É o éter, é o éster, é o álcool, acetona ou ácido carboxílico? Antes de responder, vamos lembrar quem é quem, né? Quem é éter, gente? Vamos lá. Éter toda vez que eu tiver um O no meio, né? Adicionado radical e radical. Isso é um éter, tá? Agora, o que é um éster? Eu tenho O também, só que é C dupla O, né? O Ozinho aqui e um radical. Isso é um éster. O que é álcool? Toda vez que eu tiver um carbono ligado a um hidroxilo, que é o OH. Isso é álcool. Cetona. Carbonila entre dois carbonos, tá? Sempre entre dois carbonos. Sempre entre, ó, carbono secundário. E o ácido carboxílico. É só você fazer na extremidade, toda vez que estiver na extremidade, ó, C dupla O, H, tá? Então eu tenho aqui 5 funções diferentes. É só identificar e ser feliz, né? Vamos lá. Produto a gente sabe que tem aqui, ó. Só que é o biodiesel que ele quer. Biodiesel. Biodiesel é isso aqui, gente. Se você fosse aqui, você ia errar, você ia marcar álcool, tá? Então, biodiesel é isso daqui. Então a gente tem aqui, ó, C dupla O, o Ozinho. É só olhar aqui para a colinha, ó. C dupla O, o Ozinho. Éster. Essa é a nossa resposta. Vamos ver se é o éster. Comentários, letra B. Letra B, éster. Tranquilo? Vamos para outra questão? Olha só. Gente, os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda. Interessante. Então esse é o bombicol e só a estrutura aqui em bastão. E a gente tem uma hidroxila no final. Temos uma ligação dupla aqui e uma ligação dupla. Já vamos identificar o que é. O uso de feromônios em ações de controle de insetos praga está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. Então aqui eu tenho 5 substâncias, né, que vai cultivar o milho, cana-de-açúcar, morango, frutas e tomate, e os seus respectivos ou tipos de espécie de insetos estão aqui. E aqui a gente tem a substância. Tá bom? Então vamos ao enunciado. Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria, isso aqui é importante, vamos ver, apresentada pelo bombicol, é também apresentada pelo feromônio utilizado no controle do inseto. Então aqui, ó, ele quer saber, né? Quer saber o quê? O tipo de estereoisomeria. O que é estereoisomeria, gente? Vou escrever aqui.
estereoisomeria. Só existe duas, gente. A conhecida óptica e geométrica. Toda vez que utilizar essa palavra aqui, ó, estereoisomeria, óptica e geométrica. Óptica é quem? Busca do carbono quiral. O que é carbono quiral? Ó? Carbono assimétrico. Que eu tenho suas estruturas ou seu par de ligantes diferentes, tá? O R1 é diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de... Vou colocar até aqui, que é diferente de R4. E a geométrica? É conhecida, né, também, ó, é a cis e trans. Lembra disso, ó? C dupla C, né? Eu tenho aqui um CH3, eu tenho um H, eu tenho aqui um OH e eu tenho um... Deixa eu ver. Pode colocar um H aqui, aí vai ser cis. E trans é o inverso, né? Então, ó, estereoisomeria é isso, gente. É só... Ele só quer identificar se é ótica ou geométrica. A gente tem que olhar a principal lá, tá? Vamos lá, o bombicol. Bombicol aí, o que vocês acham? Tem carbono quiral? Só se fosse aqui, mais ou menos, ó. Mas aqui não tem, porque aqui vai formar um hidrogênio e vai formar outro. Então, não é carbono quiral. Pela ligação dupla, a gente já identifica que é uma isomeria geométrica, cis trans. E aqui só pode ser cis. Só você olhar para a estrutura semelhante. Vamos a ela. Aqui, ó, se você não encontrar a ligação dupla, você já sabe que ela não é geométrica. Só pode ser o quê? Óptica. Então aqui eu tenho um carbono quiral, que eu tenho uma estrutura diferente, 2, 3, um hidrogênio aqui escondido. Outro carbono quiral aqui, ó, não tem ligação dupla, aí vai falar, Francisco, isso aqui não é ligação dupla? Não, isso aqui não é ligação dupla. Ligação dupla tem que ser entre carbonos e não entre oxigênio, tá? Opa, aí eu já tenho uma ligação dupla aqui. Guarda ela, que é do morango. Aqui não precisa nem olhar, né? Não tem ligação dupla. Então, não é isomeria geométrica. E tem a última, que é o tomate, que a gente vai analisar. Ou só pode ser o morango ou o tomate. Vamos lá. Só que aqui, olha só isso aqui, gente. Tudo bem, seria cis. Mas você concorda comigo que tem duas estruturas iguais aqui? São os radicais metil. E na isomeria geométrica, o R1 ele tem que ser diferente do R2. Assim como o R3 tem que ser diferente do R4. Para eu ter a isomeria cis trans. Não pode ocorrer isso aqui. Então, a gente está vendo que o R1 é igual ao R2. Então, não é isomeria geométrica. A gente tem a isomeria óptica aqui. Ó. Olha o carbono aqui. Carbono, né? Que eu tenho uma estrutura aqui, outra estrutura ali, outra estrutura e um hidrogênio, tá? Só pode ser a última. Por quê? Cis e trans, ó. Aqui eu tenho um hidrogênio que está escondido. Eu tenho esse radical etil. Tenho o hidrogênio e tenho essa estrutura toda. Então, é só você pensar assim, ó. O R1 ele não pode ser igual ao R2. Não é diferente, concorda? Um é hidrogênio, outro é o radical etil. O R3 ele tem que ser diferente de R4. E é diferente. Então, só pode ser o tomate. O tomate é qual, ó? É esse absoluto aqui. Letra E. Então, alternativa a letra E. Tranquilo, gente? Vamos fechar aqui com mais uma. Vamos fechar essa daqui. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor, de água, e sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos, HX, com a base NH3, que é a amônia, né? É o amônio, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio, NH4X, de acordo com a equação química genérica. A gente fala, tem um HX mais NH3, formando NH4X. Aí é perigoso, né? O que a gente tem? Você tem que olhar o enunciado aqui, ó. O enunciado te mataria a questão muito rápido, ó.
A fixação de moléculas de vapor de água já te deu a resposta. Vou te dizer o porquê. Pelos núcleos de condensação ocorre por ligações iônicas. Ligações iônicas é, por exemplo, NaCl, né? Tem a dissociação, polo positivo, polo negativo. Interações de polo, dipolo induzido, interações íon-dipolo, ligações covalentes. Covalente é quando compartilha elétrons. E as outras eu tenho as ligações fracas e medianas. E não tem as ligações fortes, que é a ligações de hidrogênio, né? Aqui, como está falando de água, gente, água, ele vai... A água é uma molécula polar, né? E ele vai atrair o sal. Então, se ele vai atrair, ele é um íon. E ele só pode ser chamado de íon dipolo. Letra D, tá? Letra D. Tudo bem, pessoal? Então, eu acho que é isso. Vamos fechar aqui com essa aqui. Essa aqui também é tranquila. Olha só, é mais uma questão também. Você poderia matar por biologia. O esquema representa de maneira simplificada o processo de produção do etanol, utilizando milho como matéria-prima. Você vê que é bem leve, né, a química, né? A química ela mistura sempre com a biologia, por isso que chama química mental. E o Enem ele gosta disso. Aí a gente tem aqui uma figura que mostra a composição do milho. Hidrólise, ó, lembra essa palavrinha aqui, lise. Lise é quebra da água, tá? Formando a levedura, processo de fermentação que a gente vê lá na biologia, né? Água, etanol, libera água, etanol e CO2. Então a etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental para que a glicose seja convertida em sacarose, as enzimas dessa planta sejam ativadas, a maceração favoreça a solubilização em água, o amido seja transformado em substratos utilizáveis, os grãos com diferentes composições sejam padronizados. Gente, a resposta está aqui. Lise quebra. Então o amido, o que que o amido? Já dei a resposta. O milho ele produz o que? Amido. Então o amido ele vai ser quebrado pela água, né? Ó, lise quebra e vai formar substratos menores, substâncias menores para a sua fermentação, tá? Então, ó, o amido será transformado em substratos utilizáveis para a levedura, porque ele na sua função original, né, não tem como a levedura digerir. Então ele precisa ser quebrado, transformado em substrato para ocorrer a fermentação. Então é mais uma questão de biologia e você poderia matar com química também, tá? Letra D. É isso, gente. Depois eu faço mais questões, espero que tenha ajudado. E Francisco aqui, estamos aqui para isso. Abraço para vocês e tenha um ótimo dia.